Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar o vídeo falando de Coritiba e São Paulo. O Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza. Já o São Paulo, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Coritiba foi eliminado pelo Sport. O Coritiba, inclusive, que foi o único time da Série A que foi eliminado da Copa do Brasil essa semana. Já o São Paulo, por sua vez, teve classificação contra o Ituano. Os dois times que vêm fazendo inícios meio distintos nesses dois primeiros jogos que teve do Brasileiro até agora. O Coritiba, em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, teve 2 derrotas. Já o São Paulo teve uma derrota e uma vitória em 2 jogos. O Coritiba que chega para essa partida 8 jogos sem vencer. Já o São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas. O São Paulo que tenta manter o tabu. O São Paulo não perde do Coritiba desde 2017. Esse jogo, vamos lá. Em circunstâncias normais, o São Paulo já teria obrigação de ganhar do Coritiba. Imagine então contra um Coritiba que vem de 8 jogos sem vencer. Tem um Antônio Carlos em início de trabalho. Um Coritiba que vem em crise. Vem na pior fase da temporada. Eu vou de 2-1 pro São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba, como já mencionado. Já o Fluminense, por sua vez, venceu o Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Fortaleza eliminou o Águia de Marabá. Já o Fluminense, por sua vez, eliminou o Paysandu. Os dois times que nesse nível do Campeonato Brasileiro cada um está invicto até agora. O Fortaleza em 2 jogos no Campeonato Brasileiro teve um empate e uma vitória. Já o Fluminense, por sua vez, nesses 2 primeiros jogos teve 2 vitórias. O Fluminense que chega para essa partida vindo de 7 vitórias consecutivas. Já o Fortaleza chega para essa partida vindo de 8 jogos sem saber como é uma derrota. O Fortaleza que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Fortaleza não ganha do Fluminense no Castelão desde 2005. Esse jogo, vamos lá. Duelo de 2 times que vêm de bons resultados, vêm fazendo boas atuações. Mas eu vou apostar na força do Fortaleza dentro do Castelão e vou apostar no fator casa. Eu vou de 2-1 pro Fortaleza nesse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Vasco. Já o Corinthians por sua vez perdeu do Goiás. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil no meio de semana. O Palmeiras eliminou a Tombense. Já o Corinthians por sua vez eliminou o Remo. Nesse nível de Campeonato Brasileiro a campanha dos dois times é um pouco distintas. O Palmeiras tem uma vitória e um empate em 2 jogos. Já o Corinthians, por sua vez, tem uma vitória e uma derrota em 2 jogos. O Palmeiras que chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota. Chega para essa partida invicto no Allianz Parque em 2023. Já o Corinthians chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Corinthians não ganha do Palmeiras no Allianz desde 2019. Esse jogo, vamos lá. Pelo Corinthians vir para essa partida sem técnico, vir num momento de altos e baixos. E pelo jogo ser no Allianz Parque, eu vejo o Palmeiras um pouco mais preparado para esse clássico. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Santos e América Mineiro. O Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro empatou contra o Atlético Mineiro. Já o América Mineiro, como já mencionado, perdeu do São Paulo. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Santos eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o América Mineiro, por sua vez, eliminou o Nova Iguaçu. Os dois times que tentam sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Santos até agora teve uma derrota e um empate. Já o América Mineiro em 2 jogos teve 2 derrotas. O Santos que chega para essa partida invicto na Vila Belmiro em 2023. Esse jogo, vamos lá. Pela necessidade que os dois times têm de fazer o resultado para não se complicar no início do Campeonato Brasileiro, eu acredito que vai ser um jogo muito nervoso. Eu me surpreenderia se nesse jogo tivesse um vencedor. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Cuiabá. Já o Cruzeiro por sua vez venceu o Grêmio. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Cruzeiro por sua vez teve classificação contra o Náutico na Copa do Brasil. O Bragantino que nesse nível de Campeonato Brasileiro teve uma vitória e um empate. Já o Cruzeiro por sua vez nesse nível de Campeonato Brasileiro teve uma derrota e uma vitória. O Bragantino que chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Cruzeiro vir de 2 vitórias importantes nos 2 últimos jogos, o Cruzeiro ainda não é aquele time confiável, ainda mais contra o Bragantino em Bragança.
Eu vou de 2-1 pro Bragantino nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Furo Santos, como já mencionado. Já o Atlético Paranaense perdeu do Fluminense, como já mencionado. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Atlético Mineiro classificou contra o Brasil de Pelotas. Já o Atlético Paranaense classificou contra o CRB. Nesse início de Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro teve a sua primeira vitória. O Atlético Mineiro até agora teve uma derrota e um empate. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, teve uma vitória e uma derrota em 2 jogos. O Atlético Mineiro que chega até essa partida 4 jogos sem saber como a vitória. Esse jogo, vamos lá. O Atlético Mineiro já vem devendo resultado nos últimos jogos. Imagine então se tropeçar mais um jogo no Campeonato Brasileiro e contra um Atlético Paranaense que deixa de poupar alguns titulares visando a Libertadores no meio de semana. Jogo que o Atlético Mineiro tem obrigação de ganhar. Eu vou de 2-1 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Flamengo e Botafogo. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia. Os dois times que tiveram classificação na Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo eliminou o Maringá. Já o Botafogo, por sua vez, eliminou o Ipiranga. O Botafogo, que nesse início de Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias em 2 jogos. Já o Flamengo, nesse início de Campeonato Brasileiro, tem uma vitória e uma derrota. O Botafogo chega para essa partida 10 jogos sem saber como a derrota, 26 vitórias consecutivas. Já o Flamengo defende um tabu no Clássico, o Flamengo não perde do Botafogo no Maracanã desde 2018. Esse jogo, vamos lá. De um lado você tem um Flamengo que vem iniciando um processo no comando do Jorge Sampaoli. Do outro você tem um Botafogo que está numa excelente fase e tem que colocar a prova no Clássico contra o maior rival. Eu vou de Flamengo nesse Clássico, eu vou de 2-1 pro Flamengo. Agora vamos falar de Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Bragantino, como já mencionado. Já o Grêmio, por sua vez, perdeu do Cruzeiro, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve classificação contra o ABC na Copa do Brasil. Já o Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cuiabá que teve a sua primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro. O Cuiabá até agora em 2 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma derrota e um empate. Já o Grêmio, por sua vez, em 2 jogos no Campeonato Brasileiro teve uma vitória e uma derrota. O Cuiabá que chega para essa partida invicto na Arena Pantanal em 2023. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Cuiabá vir invicto em casa em 2023, o Grêmio é um time meio bipolar fora de casa. É um time que uma hora empata, um time que uma hora vence, um time que uma hora perde. Eu vou numa vitória do Grêmio nesse jogo, eu vou de 1-0 pro Grêmio. Agora vamos falar de Internacional e Goiás. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo, como já mencionado. Já o Goiás, por sua vez, venceu o Corinthians, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve classificação contra o CSA na Copa do Brasil. Já o Goiás, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional, que nos seus 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, teve um empate e uma vitória. Já o Goiás, por sua vez, nos seus 2 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro, teve uma derrota e uma vitória. O Internacional que chega para essa partida invicto no Beira-Rio em 2023. Já o Goiás chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Goiás não ganha do Internacional no Beira-Rio desde 2019. Esse jogo, vamos lá. Pelo Goiás fora de casa ser um time reconhecível dos jogos que faz na Serrinha e pelos bons resultados que o Internacional vem conseguindo no Beira-Rio, eu vou numa vitória do Internacional para esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Inter. Agora vamos falar de Vasco e Bahia. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Palmeiras. Já o Bahia, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Bahia teve classificação na Copa do Brasil contra o Volta Redonda. O Bahia que tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Bahia até agora em 2 jogos teve 2 derrotas. Já o Vasco teve uma vitória e um empate em 2 jogos. O Vasco que chega para essa partida invicto em seu Januário em 2023. Esse jogo, vamos lá. Pelos bons resultados que o Vasco conseguiu nas 2 primeiras rodadas. Pelo Bahia vir pressionado pelo fato de não ter conseguido a primeira vitória ainda no Campeonato Brasileiro. E pelo jogo sem São Januário, eu vejo um jogo totalmente com favoritismo pro Vasco. Eu vou de 2-1 pro Vasco nesse jogo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários.
E antes de terminar, agradecer como sempre pra quem tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. E ajuda a quem tá crescendo o canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!